Olá, então, estamos começando a live de hoje como convidado aqui no Pratique Prana. A live de hoje que vai ter como assunto o coração do asana. Eu pedi para colocarem esse assunto, o coração do asana relacionando-se com o corpo. Então, vamos esperar o pessoal ir entrando para que a gente possa começar realmente a conversa. Bastante gente vindo. Daqui a pouquinho a gente já inicia o assunto. Vamos fazer então como eu normalmente tenho feito. Eu vou fazendo o início com um breve canto do Yoga Sutra, que é a principal escritura do yoga quando a gente fala nos sistemas tradicionais da Índia, que é chamado de Darshana. Então, o Yoga Darshana. Então, a principal escritura do Yoga Darshana é o Yoga Sutra de Patanjali. Então, eu vou cantar alguns versinhos, Isso, quando a gente está dentro de uma linhagem de yoga, a gente normalmente aprende dos nossos próprios professores a fazer esse canto desses sutras, desses versos. Namo Namo Shri Deshikaya Namo Namaha. Atha Yoga Nushasanam Yoga Chitta Vritti Nirodhaha Tada Drashtuhu Swarupe Avasthanam Vritti Sarupyam Itaratra Abhyasa Vairagyabhyam Tannirodhaha. Aproveitando que a gente vai conversar um pouquinho sobre o coração do asana, eu vou cantar também um verso que fala sobre asana, que é o verso que define o que é asana dentro do Yoga Sutra. Sthira Sukham Asanam. Um verso curtinho, Vai parecer que eu estou enrolando, falando por talvez meia hora sobre um assunto que é definido apenas nesse breve verso dentro do Yoga Sutra. Sthira Sukham Asanam. Mas vamos lá, Como eu já comentei com vocês, esse verso, ou o Yoga Sutra, ele vai utilizar essa forma de apresentação, que vai ser como o manual do professor. Ele traz pequenas palavras, mas que vão nos lembrar de todo um contexto, de toda uma apresentação que vem dentro da tradição oral. Não é apenas o que está escrito ali. O que está escrito ali fala sobre o que é mais essencial, mas a gente vai ter que entender como é que aquilo está relacionado com o ensinamento que tem sido passado pelos professores ao longo de todo esse tempo. Eu gostaria muito de poder ouvir ou ler vocês, com relação a todas as dúvidas que surgem nesse assunto. Eu escolhi esse assunto hoje porque eu acho que é um assunto que conecta muita gente, Mesmo pessoas que não estejam ainda dedicados a estudar um pouco mais as teorias do yoga, ou que não estejam ainda vinculados a um caminho de meditação que exige mais, ou ainda que não tenham um vínculo com uma tradição, uma linhagem específica. Todas as pessoas do yoga atualmente estão muito vinculadas ao que a gente chama de prática de asana, que é essa parte, digamos, mais física do yoga, que está localizada ali dentro do Ashtanga Yoga. No Ashtanga Yoga aparece Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. São 8 membros, e o Asana é um deles. A gente tem falado muito sobre Asana no Ocidente, até isso vai ser considerado um pouco excessivo se a gente olhar para dentro da tradição do Yoga. A gente fala demais sobre Asana e muito pouco sobre o resto. Então, mas como é um assunto que tem envolvido muita gente, também é bom a gente pegar esse assunto e tentar esclarecer um pouquinho qual é a essência dessa prática.
Porque muitas vezes o que acontece? Como ela é uma prática que ela é muito evidente, a gente enxerga, por exemplo, se a gente pega a parte de meditação, a gente não tem como enxergar realmente o que a pessoa está praticando. Quando a gente olha a pessoa meditando, a gente só percebe a estátua, né? A gente percebe ali a pessoa parada, mas a gente não sabe que tipo de esforço ela está fazendo internamente, porque meditação é na mente que ocorre, então é algo interno. Já a prática de asana, quando a gente enxerga a pessoa praticando, a gente já percebe, olha, ela está enfatizando ali um movimento no braço, um movimento no tronco, um movimento da perna, a gente percebe tudo aquilo acontecendo. Então fica mais visível para nós. Porém, essa visibilidade ou essa evidência, ela na verdade acaba muitas vezes nos enganando. Por que muitas vezes ela nos engana? Porque quando a gente olha e a gente percebe a parte mais externa, a gente pode não entender qual é o tipo de esforço interno que deve estar envolvido com essa prática que está ali. E a gente pode cair um pouco no erro da imitação. A gente vai olhar uma pessoa fazendo uma determinada prática de asana, uma determinada postura física do yoga, e a gente pode achar que a gente simplesmente tentando imitar aquela postura, a gente realmente vai estar fazendo asana também. E por que eu vou trazer para vocês essa ideia de que não é isso? Tanto que a gente até procura evitar, né, postar muitas fotos, por exemplo, de asana. Não quer dizer que não é bonito, é muito lindo enxergar a prática de asana e o conceito, a ideia, esse ensinamento que tem no yoga, realmente é uma coisa maravilhosa, muito saudável, muito positiva para todos nós. Porém, como existe um excesso, esse excesso muitas vezes acaba nos prejudicando. A gente acaba esquecendo de olhar para algumas outras coisas que poderiam estar nos equilibrando mais do que a prática de asana. Nos atendimentos individuais, que é a forma como a gente trabalha dentro da tradição de yoga, nos atendimentos individuais, muitas vezes a gente leva um certo tempo para começar a falar sobre asana. Por quê? Porque tem muito mais coisa para conversar, né? Então, mas vamos dar uma olhadinha, vamos entender um pouco esse conceito, né? Pegando primeiro a ideia que eu trouxe como título, o coração do asana. A palavra coração, como é que ela aparece muitas vezes no sânscrito? Meus professores muitas vezes traziam esse conceito do Hridayam. Hridayam significa o coração, ou Hridayam Akasha, o espaço do coração. Quando a gente fala apenas a palavra Hridayam, a palavra coração, o coração do asana, o que a gente está querendo dizer com isso? Eu estou querendo falar sobre aquilo que é o mais central, aquilo que dá vida ao asana, o que é o aspecto mais fundamental e que realmente faz com que aquela postura que aparece lá na frente para outra pessoa, o que faz com que ela realmente esteja sendo para mim um asana. Então, primeiro ponto. Todos os membros do yoga, o conceito de Ashtanga Yoga, Ashtanga são 8 membros, né? Todos os membros do yoga, eles vão ter por propósito ir tratando de 3 aspectos que nos formam. O aspecto de corpo, o aspecto de respiração e o aspecto de mente. Como asana é a primeira prática formal, né? A gente tem algumas outras coisinhas antes, mas isso em outro momento talvez a gente converse. Mas o asana normalmente vai ser a porta de entrada mais visível, aquilo que a gente para conseguir fazer, para aprender com o nosso professor. A gente vai trabalhar com o corpo, com a respiração e com a mente. A mente, ela está presente na prática física. Então, quando a gente fala a prática de asana é uma prática física, não significa que a mente não esteja sendo trabalhada de uma determinada maneira, de uma maneira especial. Quando a gente fala que a prática de asana é um exercício para o corpo, também não quer dizer que a respiração não esteja junto. E também, claro, obviamente, o próprio corpo. Então, corpo, respiração e mente estão presentes nesses angas, nesses membros do yoga. E, portanto, a asana sendo a primeira, ela vai ter um reforço dessa ideia de que a gente tem que saber o que fazer com a mente, o que fazer com a respiração e o que fazer com o corpo. Se a gente separa esses 3, se a gente diz assim, não, prática de asana é só para o corpo, a gente vai começar a ter um problema. Por quê? Porque a tradição do yoga ela veio justamente para fazer uma conexão
do ser humano. Ou seja, pegar todas as esferas do ser humano. E não pegar um pedaço aqui e depois lá adiante pegar um outro pedaço. Mesmo que a gente tenha uma disciplina que é chamada de pranayama, uma prática que é chamada de pranayama, e que lide mais especificamente com a respiração, dentro do asana a respiração tem que estar integrada. Dentro do asana a mente também precisa estar integrada. Eu preciso saber o que fazer com a respiração, eu preciso saber o que fazer com a mente. Se a gente começa a separar isso e dizer, não, tal exercício agora é só corpo, tal outro exercício do yoga é só respiração, tal outro exercício do yoga é só mente, já não é mais yoga, porque daí eu desintegro. Né? No momento que eu desintegrei, isso não tem mais nada a ver com a abordagem de yoga, isso é uma outra coisa. Então, para que uma certa posição do corpo seja chamada de yoga, ou seja chamada de asana do yoga, eu preciso saber o que fazer com os três. O que fazer com o corpo, o que fazer com a respiração, o que fazer com a mente. Né? Então, por que isso? Né? Porque, na verdade, se a gente for olhar para o processo de yoga, como eu já falei várias vezes para vocês, yoga ele pode ser chamado de uma psicologia antiga, né? Porque o yoga ele trata da mente. Né? Quem vai trabalhar em cima da medicina dentro da tradição da Índia é o Ayurveda. Quem trabalha sobre a psicologia é o yoga. Quando a gente fala isso, a gente está dizendo, a gente vai usar o corpo na prática de yoga com o propósito de ir chegando mais perto da nossa própria mente, chegando mais perto do entendimento daquilo que brota na nossa mente e causa danos, ou chegando mais perto daquilo que brota na nossa mente e dá benefícios, chegando mais perto para que a gente gere um autoconhecimento no sentido de saber como o meu corpo funciona, saber como as minhas emoções funcionam, e o yoga vai trazer a questão também espiritual de duas formas, também outro assunto que um dia pode ser conversado. Primeiro, que a gente vai estar vendo dentro do yoga, esse aspecto espiritual meu, pessoal, interno. Então, eu tenho que já estar preparando o meu sistema para ir conseguindo afetar a mente, mesmo dentro da prática de asana. E o que é, qual é a melhor forma de afetar a minha mente? A mente, ela é dura, né? Ela é difícil de ser modificada. Algumas pessoas até falam muitas vezes que não acreditam em uma real transformação do ser humano. Né? Mas o yoga diz que sim, e trata bastante desse assunto. E ele diz que a melhor forma da gente começar a afetar a mente, a primeira maneira de conseguir afetar a mente, é através da respiração. Porque a respiração ela é como se fosse o elo, é aquilo que liga o mais grosseiro, que é o corpo, o mais concreto, com aquilo que é muito sutil, que é a mente. A mente ela é como um cavalo brabo, é difícil da gente conseguir pegá-la direto e conseguir alterar o estado dela. Então, esse cordão, isso que liga corpo e mente, que é a respiração, vai ser o nosso principal instrumento para conseguir auxiliar a mente a ter as primeiras etapas de amadurecimento ou de melhoria da sua condição. Então, quando a gente começa, por exemplo, a usar o corpo físico dentro do asana, a gente vai verificar como a gente vai trazer a disciplina da respiração, para que essa disciplina da respiração, falando de uma forma simples, tá? A gente pode dizer assim que quando a gente trabalha, por exemplo, uma flexão à frente, a gente vai procurar fazer de forma que a gente possa desacelerar a exalação. Quando a gente começa a fazer uma abertura, né, uma flexão para trás, digamos, onde a gente abre o peito, a gente vai fazer com cuidado, sensibilidade, essa inalação enquanto está abrindo o peito. Isso tem a ver com todos os conceitos de prana dentro do conhecimento de yoga também, que é um assunto interessante. Né? E a gente vai, então, não apenas usando o corpo ou querendo estabelecer uma certa imposição ao corpo, mas vai usar o corpo de uma forma gentil, de maneira que ele auxilie determinada etapa da respiração em cada movimento que for feito dentro do asana. Isso é yoga, isso é essa conexão. Eu não tenho como arrancar a respiração do meu sistema, a não ser morrendo. Eu não tenho como arrancar a mente do meu corpo, a não ser na morte. Mas eu estou vivo e quero continuar vivo e quero continuar bem vivo. O que o yoga tem para nos oferecer é
estava prevendo que isso ia acontecer. Então, o que acontece? Na verdade, a gente quer, através do yoga, entrar em contato com aquilo que é uma real vida nossa, alguma coisa que é muito verdadeira em nós. Sempre que a gente se associa a alguma coisa que não é realmente da nossa natureza, a gente está indo na direção da morte. Sempre que a gente se aproxima de uma coisa que é verdadeira da nossa natureza, a gente está indo na direção de mais vida. Então, o yoga ele tem isso como propósito, me colocar mais perto da minha vida. E se eu estou mais perto da minha vida, eu com certeza vou dar benefício para várias outras vidas também. Né? Então, dentro do asana, esse processo já vai começar a acontecer. Eu vou começar a aprender, essa seria uma forma considerada por nós adequada para trabalhar com asana, começar a aprender a tratar bem do meu corpo através do asana e já começar a dar umas boas pinceladas de como é que a minha respiração então pode começar a melhorar. Eu não trato bem o meu corpo, eu não trato bem a minha respiração e eu não trato bem a minha mente. Essa é a verdade. Ou seja, no meu cotidiano eu pulo por cima do meu sistema. Devido a várias distrações, devido a vários maus hábitos que infelizmente fazem parte da nossa vida. A gente não teve sempre uma consciência, sempre um acesso à sabedoria, sempre uma capacidade de fazer boas escolhas. A gente nasce na ignorância, a gente nasce com inconsciência e a gente vai recebendo aos poucos isso, ou seja, não é culpa de ninguém. Isso é natural, assim é a formação do ser humano. Eu vou nascer naquela escuridão e vou começar aos poucos a me dar conta do que é o meu corpo, do que é essa mente, do que são essas emoções, do que é a vida ao meu redor, do que são os relacionamentos. Então, vai ser natural que eu traga uma carga muito grande de marcas mentais, de confusão e que acabam sendo danosas. Eu tenho muito disso, cada um de vocês vai ter isso, a gente vai ter que fazer as pazes com isso. E uma boa forma, portanto, de olhar para a prática de asana é pensar assim: o meu corpo físico é uma coisa muito evidente, ele está aqui, eu posso enxergar ele, diferente da minha mente, eu não consigo realmente enxergar exatamente o que está acontecendo, tem muita inconsciência lá dentro, mas o meu corpo está aqui, está na minha frente. Então eu posso primeiro treinar com algo que é muito concreto, o que é estabelecer uma relação de qualidade. Através de algo que é muito concreto, eu começar a perceber o que é tratar bem isso que eu consigo tocar. O meu corpo toca o meu corpo. O que é isso que eu consigo tocar, que eu consigo experienciar? Como eu posso aprender a tratar bem? E se eu tratar bem, eu vou receber um retorno imediato dele, porque ele está em mim, eu sinto ele. Então, ele é um dos melhores lugares para a gente fazer esse estágio de melhora do relacionamento. Não é à toa que a pessoa que mais inspirou o meu caminho de yoga, e até hoje mesmo, já tendo falecido, é quem mais me inspira, é o professor Tekavadezikachar. E o professor Tekavadezikachar, a principal frase dele de definição do yoga sempre foi: yoga é relacionamento. Então, vamos aproveitar o corpo para aprender a se relacionar. Ele é evidente, é fácil de perceber. Se a gente tiver um pouquinho de atenção, a gente vai perceber quando está fazendo uma coisa que não é adequada. E o principal sintoma, o principal sinal de que eu estou tratando ele mal, vai ser o quê? Vai ser uma perturbação da respiração. Uma respiração perturbada jamais deve ser o sintoma ou o efeito de uma prática de asana. Eu conto muitas vezes a história de um curso de yoga que eu fiz, acho que foi no ano 2000. Eu fui num local, e era um local com muitas pessoas praticando, e aí foi ensinado um asana difícil, e estava todo mundo envolvido naquele desejo de fazer o desenho da postura, e a pessoa que estava do meu lado, ela forçou o corpo para fazer aquilo. Ao fazer aquilo, a respiração dela se perturbou completamente, ao fazer aquilo, e aí ela quase caiu no chão depois de ter feito aquela postura e conseguir. Mas ela conseguiu o quê? Ela conseguiu perturbação. Ela conseguiu ir na direção oposta de yoga. Eu não estou falando isso de que a pessoa do meu lado faz e eu não faço. Eu faço muitas vezes isso no meu dia também. Mas a gente precisa de um caminho que nos ajude a dizer: não é essa a direção. Vamos tentando melhorar isso e tentando
se preparar para ir mais para o outro lado. Sempre vai ter esse jogo de forças, né? A gente sempre vai perceber que a gente tem muita coisa a aprender, a gente vai sempre se frustrar também por tentar algumas coisas e não conseguir, mas a gente quer saber qual é a direção mais adequada, qual é a direção mais correta. Isso no yoga se chama agama, ou aptavachanam. São conceitos daquele conhecimento que vem, daqueles professores que vêm e que me ajudam a fazer um passo a passo adequado para a minha realidade. Então, corpo, respiração e mente. Quando a gente fala sobre corpo, por exemplo, né, um dos conceitos que é trazido dentro do yoga é o conceito de vinyasa. O que é vinyasa? Um dos conceitos que o professor Tirumalai Krishnamacharya, que é o pai do professor Desikachara. Então, Krishnamacharya dizia que o asana é Sharira Anga Vinyasa. Sharira Anga Vinyasa. O que significa isso? Significa colocar o corpo organizado de uma forma inteligente, de uma forma especial. Ou seja, não de uma maneira qualquer. O que significa não de uma maneira qualquer? Não de uma maneira qualquer significa que não é qualquer postura estranha que é um asana. Significa que precisa ser uma postura que tem uma inteligência. Que inteligência é essa? A inteligência de organizar o nosso sistema, o nosso corpo, de uma forma que vai produzir saúde, organizar a nossa respiração de forma a melhorar a nossa inalação, ou a nossa exalação, ou a retenção após a inalação, ou a retenção após a exalação. E o que mais? Significa que vai me dar uma mente mais sensível, que tem capacidade de introspecção, que tem capacidade de quietude, que tem capacidade de atenção. Uma mente melhor não é uma mente só que consegue se concentrar, é uma mente que consegue também ser sensível, que consegue ter tranquilidade. Não é só o esforço, muitas vezes a gente quer o esforço da concentração, mas a gente esquece toda a parte da sensibilidade, né? Então, não é isso que a gente quer todos esses aspectos. Uma boa capacidade de concentração, uma boa sensibilidade, uma boa capacidade de introspecção, fora outros aspectos que a gente vai ver depois, que são mais, digamos, avançados, né? Porque não vai ser o asana que vai conseguir diretamente me dar isso, que é, por exemplo, amorosidade, empatia, né, que são consideradas qualidades supremas dentro do yoga e são tratadas também dentro do Yoga Sutra, né, ou dentro do Sankhya Karika, dentro dessas escrituras, né? Então, a gente quer ir nessa direção, a gente quer conseguir afetar a mente. Quando a gente está falando do asana, o asana ele não vai conseguir fazer todo o trabalho ainda de afetar a mente, mas ele vai começar esse trabalho. O principal trabalho de afetar a mente é através de estudo das escrituras, um trabalho terapêutico profundo com o meu professor individualmente e a meditação, né? E isso sem esquecer, né, da questão toda de Kriya Yoga, que é a questão dos relacionamentos que a gente tem. Então, esse ponto, né, é um ponto sempre a ser lembrado, a questão de corpo, respiração e mente. E o que é esse conceito que eu cantei para vocês lá do Yoga Sutra, que é o conceito de asana é Stiram e Sukham. O que é Stiram e Sukham? Stira significa uma estabilidade, uma atenção. E Sukha significa um bem-estar, uma tranquilidade. Ou seja, a única definição de asana que aparece dentro do Yoga Sutra é a definição de que asana é algo que é feito que tem as qualidades de atenção, estabilidade e bem-estar. Por que isso? Vocês vejam como isso resume bastante o que é um esforço apropriado. Por exemplo, quando a gente fala em estudar alguma matéria que a gente não gosta, exige muito esforço, traz muita perturbação a gente ficar forçando em cima de um assunto que a gente não quer estudar, né? A gente fez isso muito quando criança, né? E depois chegou um momento que a gente diz, graças a Deus estou livre, agora eu vou estudar aquilo que eu vou escolher me dedicar, né? Então eu escolhi me dedicar ao yoga, vou estudar muito a respeito do yoga, porque aquilo me dá prazer quando eu faço. E quando eu estou estudando yoga, eu vou estar estudando sem esse conflito. Eu vou estar olhando para aquilo, vou estar lendo ou escutando meu professor, e aquilo vai ser algo que vai vir
macio para mim, porque é algo que eu desejo muito receber, que eu desejo muito entender. Né? Então, ali tem uma profunda concentração, mas uma profunda concentração que vem com uma recepção muito agradável. Não é aquela concentração do conflito, a concentração do esforço. Né? Então, a mesma coisa também vai ter que acontecer dentro da prática de asana. Na prática de asana, a maneira como a gente vai cuidar disso, essa palavra que eu falei para vocês, a palavra vinyasa, ela significa que a gente vai procurar desenvolver os asanas de uma forma muito gradual. Por exemplo, não faz sentido a gente começar a se vincular com prática de asanas e começar a se preocupar em fazer asanas que são desafiantes, que são difíceis. Porque normalmente alguma coisa que é muito desafiante e muito difícil é alguma coisa que não leva em conta, por exemplo, a minha qualidade mental e a minha respiração. Ela leva em conta apenas um desejo egocêntrico de conseguir conquistar o meu corpo. O meu corpo não foi feito para ser conquistado, ele foi feito para ser bem tratado, porque ele foi um presente que eu recebi. Eu nem fiz esforço para ter esse corpo aqui, eu faço esforço hoje para cuidar dele. Né? Então esse cuidado que é o aspecto mais importante. Não a conquista, não a imposição. Conquista e imposição são enganos profundos na relação com a prática de asana. Existe um texto, né, que eu acho que eu até já comentei numa das lives, que é o Hatha Yoga Pradipika, que é um dos textos considerados, de certa forma, mais duros ali na visão de relação com o corpo. E mesmo aquele texto, ele nos avisa que a gente deve tratar a respiração, o corpo, com muito cuidado, de uma forma respeitosa, né? Porque se a gente trata, por exemplo, a respiração de uma forma violenta, ela se volta contra nós. Ela causa danos no meu estado mental e ela causa danos também no meu sistema físico. Né? Ou seja, isso não vai me ajudar. Né? Um comentário, né? Deixar a vaidade de lado e se focar no aprendizado. Exatamente. Né? Isso resume bem esse ponto que eu estou tratando e é o que eu tenho que aprender cada vez mais e que cada um de nós tem que aprender cada vez mais. A prática de yoga, quando a gente fala desse pequeno pedaço da prática de yoga, que é a prática de asana, ela deve ser olhada com muito cuidado para ela não ser algo que vai simplesmente alimentando a nossa vaidade e vai causando outros danos. Eu vou confessar para vocês, já teve situações onde eu saí da minha prática de asana e saí me sentindo mais orgulhoso. Por quê? Eu consegui determinada coisa. Agora eu estou me sentindo mais forte, estou me sentindo com mais vitalidade. E aquilo faz brotar um orgulho. Se a gente não tem um questionamento do que é mais importante, naquele momento a gente cai na confusão. E não é difícil cair nessa confusão. Não é difícil a gente começar a alimentar isso e esquecer do resto. Tem uma perguntinha, né? Quais asanas são ideais para se praticar o pranayama? Essa pergunta, ela vai trazer uma problemática para a gente conversar sobre isso aqui, porque para cada pessoa isso vai ser muito diferente. Né? Por exemplo, uma determinada pessoa, talvez se ela deitar no chão, de costas no chão, relaxado, e começar simplesmente a fazer um movimento do braço lá para trás, inalando, exalando, voltando, né? Talvez esse simples movimento possa ser muito mais ideal, muito mais útil e benéfico para aquela pessoa do que qualquer outra coisa mais difícil do que isso. Né? Pranayama significa, Vitor, a prática que é feita quando a gente simplesmente para de fazer movimentos do corpo e a gente diz assim, agora eu vou cuidar só da minha respiração. Então eu vou parar quieto, chega de movimento, eu vou parar quieto agora e vou apenas cuidar da qualidade respiratória, não vou me ocupar com outros movimentos físicos. Né? Então, para uma determinada pessoa, simplesmente fazer movimentos de braço para melhorar a inalação e exalação já vai ser uma maravilha para ajudar numa prática focada na respiração depois. Para uma outra pessoa, talvez ela ficar de pé e começar a fazer flexões à frente, exalando, subir, inalando, exala, volta para a posição de pé. Fazer simples movimentos de flexões à frente, talvez para essa pessoa isso vai ser muito bom. Né? Então é muito difícil a gente simplesmente dizer, isso aqui é ótimo para o pranayama. Né? Isso, em alguns casos de revistas que às vezes pediam, né, para mim escrever algum artigo para eles, a Prana Yoga Journal, né, que era uma revista que existia até há pouco tempo,
até há pouco tempo para mim, né? Para muitos já faz bastante tempo. Às vezes eles me pediam, né? Faz uma prática ali, né? Desenha alguma prática para as pessoas. Eu sempre dizia, não, eu não quero desenhar prática porque eu não sei se para aquela pessoa que está lendo aquilo realmente vai ser adequado. Então a gente tem que cuidar muito o que vai ser adequado para cada pessoa. Mas, para vocês pegarem, por exemplo, uma dica, se durante aquele movimento vocês perceberem que a respiração de vocês está ficando mais lenta, está ficando mais suave, vocês estão se sentindo bem com a condução da respiração, ela está mais harmônica, provavelmente significa que aquela prática está sendo razoavelmente adequada para vocês. Por que eu estou falando razoavelmente adequada? Porque muitas vezes ainda a gente tem que estar olhando para outras questões mentais, outras coisas físicas, se elas estão sendo bem contempladas também. Uma pessoa está dizendo, né, a saudação ao sol me faz muito bem. É verdade, ela pode fazer muito bem. Mas como eu falei para vocês, é sempre quando a gente vai passar isso para uma outra pessoa, sempre tomem o cuidado de observar se realmente aqueles movimentos, eles são movimentos que são adequados, são feitos com uma certa facilidade por aquela pessoa, e estão conduzindo a respiração para ficar mais harmônica, e estão conseguindo ser feitos sem imposição, sem esse forçar a barra sobre o corpo. Né? Então, o meu estado mental está melhor, a minha respiração se aprofundou e se acalmou, ótimo. Provavelmente é possível continuar fazendo, lembrando ainda que a gente vai ter que ver se não tem algumas outras questões físicas que podem estar prejudicando. Né? Então, por isso que eu digo para vocês, quando a gente procura, por exemplo, um médico para nos ajudar, dificilmente o médico vai dizer assim, olha, para todos vocês Prozac é o melhor remédio, ou para todos vocês paracetamol, né, é o melhor remédio. Não existe isso, né? E no yoga, realmente, dentro da tradição do yoga, não existe isso. A gente sempre vai ter que dar uma boa olhada com cuidado, né? E assim como a gente escolhe muito bem um médico, tem que escolher muito bem um professor. Né? O meu professor, Tekavya, né, ele dizia, eu fui aluno do Krishnamacharya, que é considerado por muitos o maior mestre de yoga dos últimos tempos do mundo inteiro. E eu fiquei muito atento a como esse professor me transmitia o conhecimento e como ele se relacionava comigo, se ele estava realmente atento ao que era saudável, ao que era importante para mim. Né? Eu fui desenvolvendo essa confiança nele depois de muito tempo através de uma relação pessoal. Aí ele dizia assim, se eu fiquei com um olho aberto para ver se estava tudo indo bem, vocês fiquem com os dois olhos abertos, né? Então, isso realmente é importante, né? Se a gente cuida muito para procurar um médico, se a gente cuida muito para procurar um psicólogo, né? A gente tem que também cuidar muito quando a gente vai procurar um professor de yoga. Né? Eu, enquanto professor, eu não posso achar que a pessoa vai chegar e simplesmente tem que confiar em mim. Não, ela tem que testar, verificar se realmente tudo que eu estou fazendo é em nome do respeito, do cuidado e de poder ir transferindo um conhecimento para ela que vai dar mais sabedoria, vai dar mais maturidade, vai dar mais liberdade, vai dar mais independência. Né? Tem uma pergunta aqui, nesse sentido, o ideal seriam aulas individuais? Sim, né? Dentro de toda a visão das linhagens de yoga, as linhagens tradicionais, sempre é colocado que a gente deveria fazer um acompanhamento individual, porque não existe corpo um igual ao outro, não existe padrão respiratório um igual ao outro, não existe história de vida, emoções, mente, uma igual à outra. Então, quando a gente vê assim que tem um número enorme de asanas, de posturas, não significa que é para todas as pessoas fazerem essas posturas. Deixa eu ver se estou falando demais aqui. Não, acho que ainda dá para ir mais um pouquinho. Na verdade, é como se fosse uma grande farmácia, onde a gente vai ter que verificar se aquilo que vai ser pego, aquela caixinha lá de remédios daquela farmácia, se aquela caixinha ela é adequada para mim, ou se não, ela vai me produzir mais problemas, mais efeitos colaterais negativos do que benefício. Então, o yoga não é milagroso, ele não é diferente disso. Né? Realmente precisa ser olhado com atenção, com cuidado, mas não é algo também assim tão complicado. Assim, se a gente começar a estudar, se a gente começar a aprender
o que é realmente o asana ou o que é realmente o pranayama, a gente vai ver que tem formas de saber se proteger um pouquinho melhor, né? Principalmente estudando escrituras e tendo contato com alguém que realmente respeita todo esse conhecimento de linhagem, alguém que a gente sabe que tem o seu próprio professor ali dentro de uma linhagem, né? Isso realmente é muito importante. Nunca caiam na visão de que vocês têm que simpatizar apenas com a pessoa que está ensinando vocês. Não, vocês têm que ter a segurança de que aquela pessoa está bem embasada e ela recebe também o seu acompanhamento, a sua instrução. Ela é um aluno não porque ela pratica, mas porque ela tem o seu professor de verdade, né? Então a gente sempre tem essa visão dentro das linhagens tradicionais de yoga. Tem a pergunta, né, se Krishnamacharya praticava ou se ensinava, né? Eu acho que é a melhor questão ali, se ele ensinava a Surya Namaskara, ou saudação ao sol. Sim, tem uma forma específica que é ensinada, que vincula muito ao trabalho respiratório. Por exemplo, a primeira vez quando eu comecei lá em 94, quando eu aprendi em outros sistemas de yoga, não era muito vinculado à respiração. Depois, dentro da linhagem que eu sigo desde 2001, né, aí eu fui vendo melhor o que era essa conexão, até mesmo da saudação ao sol com a respiração, né? Mas a saudação ao sol, repito, ela não é uma prática adequada para todo mundo, né? Ela pode também perturbar, pode não ser muito legal por várias razões. Sempre a gente tem que olhar com muita atenção. Um comentário, né? Eu comecei a me interessar pelo yoga justamente pelas práticas de respiração, pois tenho asma, então minha respiração é bem limitada. E isso de sentir se está tranquilo ou não, eu me atento sempre. Realmente isso é muito bom, né? Porque isso é uma proteção. A gente nunca vai conseguir enganar a respiração. Se eu começar a fazer alguma coisa inadequada, ela vai gritar, ela vai reclamar, e a gente deve olhar para ela como um professor seguro, né? Se tem alguma coisa errada acontecendo, quando eu estou exagerando, eu vou saber que eu provavelmente devo mudar de direcionamento. E se eu trouxer isso para o meu professor, ele vai com certeza, se ele está realmente me respeitando e está respeitando o yoga, ele vai modificar a abordagem que está sendo usada de prática de asana. Quais os benefícios, né? O Fernando, né, Puini, que também faz o meu curso lá de Psicologia do Yoga, né, que é um curso onde eu abordo todos esses assuntos de uma forma mais aprofundada. Ele pergunta, quais são os benefícios de fazer Kumbhaka? Então vamos só esclarecer para todo mundo o que é Kumbhaka. Kumbhaka são as retenções respiratórias, né? Ou seja, eu não só no yoga, e até mesmo no asana, a gente não trabalha apenas com exalação, com inalação. A gente trabalha também num determinado momento, também tem um caminho gradual para começar a se fazer isso. Não deve começar a se fazer isso de uma hora para outra, porque faz mal. Tá? Então, se a gente fizer na hora adequada, a gente seguir realmente o caminho gradual que tem que ser seguido. Quando a gente for fazer as retenções elas são um aprofundamento do efeito daquela etapa respiratória específica. Por exemplo, uma retenção após a inalação aumenta os efeitos que são produzidos pela inalação. A retenção após a exalação aumenta os efeitos que são produzidos pela exalação. Eu não vou poder aprofundar isso aqui agora, a gente já está mais ou menos uns 40 minutos de live, né? Se eu começar a entrar especificamente na respiração agora, a coisa vai complicar, né? Mas num dos encontros pela frente, a próxima vai ser o coração do pranayama, ou o coração desse trabalho respiratório específico. Por que eu digo lá pela frente? Porque eu falei para a Milena que eu gostaria de semana que vem falar sobre o coração do pranayama. Só que eu não cheguei em 10% do assunto que eu tinha me planejado falar aqui. Aliás, acho um bom sinal, porque eu tenho falado demais, eu acho. Então, eu peguei um ponto mais específico, fui tratando aqui com vocês e conversando, né? E tem muita coisa pela frente ainda para falar sobre asana, né? E asana é um assunto realmente, por mais que ele seja o mais básico, a porta de entrada do yoga, que para a maioria das pessoas, né, ele tem uma riqueza muito grande se a gente entender o próprio asana também como um processo introdutório de meditação, né? Aliás, esse é um dos conceitos que eu ia trazer para vocês, vou trazer rapidamente agora,
que uma definição também que é dado para a prática de asana é Sharira Samyama. Significa o quê? Significa uma relação com o corpo de uma forma que vai ter que ser muito bem desenvolvida, porque ela precisa ser como uma meditação no corpo. Ou seja, eu tenho que me relacionar com ele, começar a entender como ele funciona, e aí então poder descobrir quais são as minhas habilidades, o que ele tem para me oferecer, quais são as minhas dificuldades, os meus obstáculos, como eu posso cuidar disso, quais são os meus vícios de relacionamento ao estabelecer esse relacionamento com o meu corpo. Ou seja, tem um grande aprendizado dentro disso. Obrigado. Tem alguém recomendando, né? Eu recomendo os cursos online do Psicologia do Yoga, que estão lá no meu Instagram. Então, esse curso online que ele está falando é um curso que tem cerca de 42 aulas gravadas e mais encontros ao vivo semanais comigo, né, que vão até outubro. A gente vai ter bastante tempo para poder discutir vários assuntos, conversar também pessoalmente online, né, ao vivo, né, com toda uma base ali de conhecimento através das videoaulas que foram preparadas com o conteúdo. O meu Instagram, uma pergunta ali, é Jorge Knak Yoga. Jorge K-N-A-K Yoga. Depois eu posso colocar para vocês ali no IGTV do Pratique Prana quando eu descrever. Né? Então, infelizmente a gente tem pouco tempo aqui, os assuntos são vastos, né? Mas esse último conceito que eu trouxe, só para não deixar ele pendurado, Asana é Sharira Samyama, significa então, Asana é como uma forma introdutória de meditação, tendo o corpo como objeto de meditação. No yoga, a abordagem de meditação ela é um pouco diferente do que as pessoas normalmente conhecem. Normalmente, o que tem sido trazido para o Ocidente são mais as abordagens de meditação de silenciar a mente. O yoga ele não faz isso. O yoga ele traz um outro conceito. Ele traz o conceito de estabelecer uma relação com algo que está ali para ser compreendido, aprender a aprofundar, a criar mais intimidade nessa relação, a partir disso, pela experiência, pelo vínculo, pelo relacionamento, e conseguindo limpar o que eram os nossos enganos e poder enxergar a verdade daquele conceito ou daquele objeto com o qual a gente está se relacionando. Né? Então, o conceito de meditação, quando a gente fala em asana, seria eu usar o meu próprio corpo como objeto de meditação. E para isso eu vou ter que saber como explorar ele de uma forma positiva, para que a minha mente fique melhor, para entender o que ele é e para que ele seja um bom objeto de observação. O asana faz isso para nos ajudar. Ele ajuda tanto o corpo a ficar melhor, ficar mais calmo, ser melhor observado, ser sensibilizado, ao mesmo tempo que ajuda a minha mente a poder experienciar melhor isso, sensibilizar e poder ir entendendo o que é esse objeto que está aqui junto comigo o tempo inteiro. Tem muita coisa que vem aqui que eu tenho vontade de falar, mas infelizmente eu vou ter que fechar minha boca. Né? Mas, digamos, um dos pontos, né, que eu estava até num atendimento individual de hoje de manhã com um aluno meu de Curitiba, a gente estava estudando... a gente está estudando já há um tempo a Bhagavad Gita, né? E aí eu estava ensinando hoje de manhã o verso 60 e... deixei aqui do lado anotado. Verso 67 do capítulo 2 da Bhagavad Gita, né? Que é um texto riquíssimo em termos de yoga. Então, nesse verso se fala muito sobre... Aliás, nesse capítulo inteiro fala muito sobre a questão dos sentidos, né? Dos objetos sensoriais. E eu estava relacionando para ele com a questão do nosso corpo, né? O corpo é o nosso objeto de relação que tem que ser a nossa âncora, porque é aquele objeto que está sempre junto conosco. A nossa experiência emocional é de que esse objeto é eterno, e nesse sentido esse engano é bom, porque todos os outros objetos que circulam por nós, eles vêm e vão o tempo inteiro, eles são instáveis. Então, uma das primeiras experiências de estabilidade, uma das primeiras âncoras para nós, para isso, é conseguir se conectar ao nosso corpo, que é o nosso objeto estável.
a partir disso, depois vai ficar mais fácil dar os próximos passos, né? Então, a asana tem essa riqueza também. Além de ele ser uma experiência de conseguir trazer uma qualidade de relacionamento para algo que está dentro da minha experiência e que age, que é o corpo, a prática de asana é mais ativa, né, do que o resto. Além de eu conseguir ter algo que é ativo em mim mesmo e que eu posso enxergar e eu posso ali treinar uma forma de relacionamento sensível, né? Além disso, agora me perdi no que eu estava falando, mas além desse ponto, né, eu já começo então a preparar a minha mente para o pranayama e para a meditação. Alguém disse aqui, fez uma pergunta aqui, fiquei curioso sobre a possibilidade de uma posição não fazer bem para determinada pessoa. Pode falar sobre isso? Isso é um longo assunto, isso é apresentado em escrituras muito respeitadas, né? Isso é um aviso que é dado, não só as posturas, como respirações específicas. É que nem realmente qualquer processo terapêutico ou qualquer processo de tratamento de saúde. Tem coisas que para uma pessoa fazem bem, que para outras pessoas vão ser um veneno, né? Por isso que a recomendação sempre que a gente tenha um acompanhamento de perto, né? Uma pessoa que esteja realmente olhando a partir desse prisma, olhar e verificar se realmente aquilo está sendo adequado para a minha condição e se vai na direção do que são as minhas necessidades de corpo, respiração e mente. Isso não é tão simples como parece, né? Então, assim como tem as várias propagandas, né, hoje em dia, para a gente não se automedicar, né, também a gente deve tomar cuidado com relação aos asanas, né? Como é que a gente vai receber uma ajuda para poder não se automedicar. Isso é tratado no curso Psicologia do Yoga. Sim, só que o curso Psicologia do Yoga, inclusive eu uso ele como um curso requisito para a formação que eu dou de 3 anos, né? Então ele é um curso que ele apresenta tudo isso, mas ele não vai poder ensinar completamente o método. Ele vai dizer o porquê dessa importância, ele vai explicar várias bases teóricas, ele vai dar exemplo, mas esse estudo ele vai ter que se arrastar por muito mais tempo, né? Então ele vem e ele apresenta muita coisa. Muita gente da área da psicologia, da área do yoga, tem se beneficiado bastante já no curso para conseguir adotar algumas coisas que são ensinadas ali, né? Mas o caminho é um caminho mais longo, né? Então por isso que eu aproveito ele também para ser o pré-requisito do curso de formação de 3 anos que eu dou, tá? Então são assuntos realmente bastante que não podem ser tratados, né, com rapidez. Mesmo que o curso não seja tão curto, né, um curso de 42 aulas, né, e mais encontros semanais ao vivo, né, mesmo assim não é o suficiente. Então é um início desse processo, né? Tudo que for rápido vocês desconfiem, principalmente dentro do yoga, tá? Porque o yoga é um processo longo, né? E aí que está a graça, e aí que está a beleza e a profundidade dele. Ok? Então, eu acho que a gente vai ficar por aí hoje. Tem algumas pessoas que fazem lá o curso de Psicologia do Yoga perguntando, né, quando é que a gente vai começar o curso de formação também, né? Agora a gente está nesse momento, né, que é um momento muito especial para todos nós, que a gente tem que tomar muito cuidado como a gente vai dar os próximos passos, né? Então, o meu curso de formação, tanto aqui quanto em Curitiba e em São Paulo, era para começar aqui em Porto Alegre, né? Quanto em Curitiba e em São Paulo, era para estar começando no 2º semestre, mas ele vai ter que ficar para um pouquinho depois, né? Então, e as aulas do Psicologia do Yoga, que estão em andamento, e qualquer um pode entrar a qualquer momento, eu também vou estender os encontros presenciais que a gente faz online, né? Que a gente conversa ao vivo ali, não por live, é pelo Zoom, para a gente poder realmente interagir, né? Ali eu vou estender até outubro para pessoas que entram agora, entram em julho, em agosto, possam realmente desfrutar bastante dessa troca e desse aprendizado, né? Então a gente tem que aproveitar esse momento. É um momento diferente, é um momento desafiante, né? Mas é um momento que traz muito aprendizado. Então vamos usar, né, esse momento para o nosso processo de aprendizado, né? Alguém pergunta, é oferecido na mesma plataforma do Prana Yoga? Não, ele não é oferecido na plataforma do Prana Yoga. Ele está realmente dentro do meu site e ele é oferecido pela EAD Box, né, que é da plataforma que é usada. Eu ofereço ele lá, né?
Então, é através de uma outra plataforma ou vocês podem encontrar informações sobre ele no site Psicologia do Yoga, com Y, né? psicologiadoyoga.com.br, que é o meu site, né? Ou aí no Instagram, Jorge Knack Yoga. Então, chega de propaganda, né? Então tá, pessoal, muito obrigado, agradeço pela presença de vocês aqui. Espero que a gente possa ficar mais tempo junto, para tendo mais troca, vocês irem conhecendo mais essa visão de yoga, que o Pratique Prana me deu essa oportunidade de trazer essa visão para vocês. Aqui atrás tem a imagem, né, no altar ali da minha sala de atendimento aqui em Porto Alegre, do Krishnamacharya e do Desikachar. Tem ali também Patanjali, que é a estátua, né, do autor do Yoga Sutra. Então, obrigado por estarem aqui e que a gente possa ainda interagir muitas vezes também nas próximas semanas, né? Um grande abraço e uma boa noite.